Você já sentiu que, não importa o quanto trabalho, o dinheiro sempre parece escapar entre seus dedos? Talvez você passe noites em claro, preocupado com as contas, sonhando com uma vida de paz financeira, mas sem saber como alcançá-la. Durante anos, vivi exatamente assim, preso em um ciclo onde o esforço parecia nunca ser suficiente. Eu me levantava cedo, trabalhava como motorista de aplicativo até tarde, mas no final do mês, o saldo na conta era sempre o mesmo, quase zero. Achava que era meu destino, que talvez Deus tivesse planejado uma vida de luta para mim. Mas, um dia, algo mudou dentro de mim. Percebi que o problema não estava no meu trabalho, no governo ou na economia. O problema estava na maneira como eu pensava. Minha mente estava programada para a escassez, para a falta, para a derrota. E foi aí que encontrei uma verdade transformadora na Bíblia, em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa passagem me fez enxergar que a força para mudar minha vida não vinha de fora, mas de dentro, de uma fé viva e de uma mente renovada. Não era sobre ter mais dinheiro, mas sobre ter uma nova vida. A pobreza que eu vivia não era apenas financeira, era um padrão mental que me mantinha preso. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu nunca vou conseguir sair das dívidas, ou dinheiro não é para mim? Essas palavras, que parecem inofensivas, são como correntes que prendem sua alma a uma vida de limitações. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 8:21, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala sobre si mesmo molda sua realidade. Durante anos, eu repetia que as coisas eram difíceis, que a vida era injusta, e sem perceber, eu estava construindo um deserto ao meu redor. Mas Deus não criou você para viver no deserto. Ele criou você para uma terra de abundância, de propósito, de bênçãos que transbordam. E a chave para entrar nessa terra está na sua mente e na sua fé. Quando comecei a estudar a palavra de Deus e a aplicar princípios simples, mas poderosos, minha vida financeira começou a mudar. Não foi da noite para o dia, mas em 30 dias, comecei a ver portas se abrindo, ideias surgindo e uma paz que eu nunca tinha experimentado antes. Hoje, quero compartilhar com você o que eu descobri, com base na fé cristã e em princípios de reprogramação mental, inspirados por grandes pensadores como Napoleão. Não é mágica, não é sorte, é um caminho de fé, ação e transformação. Fique comigo, porque vou te mostrar, passo a passo, como você pode fazer um reset mental e mudar sua vida financeira em apenas 30 dias. A primeira coisa que você precisa entender é que sua mente é como um jardim. O que você planta nela cresce. Se você planta medo, dúvida e reclamação, vai colher mais do mesmo. Mas se plantar fé, gratidão e propósito, vai colher abundância. Isso não é só um conceito espiritual, é uma verdade prática. Napoleon Hill dizia que a mente humana é capaz de criar qualquer coisa que ela acredite. E a Bíblia confirma isso em Marcos 11:24. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Mas acreditar não é apenas dizer que acredita, é alinhar seus pensamentos, suas palavras e suas ações com a promessa de Deus. Quando comecei a mudar minha mentalidade, parei de me ver como alguém que nunca tinha o suficiente. Comecei a me enxergar como um filho de Deus digno de bênçãos, chamado para prosperar e abençoar outros. E isso mudou tudo. Não foi sobre ganhar mais dinheiro, mas sobre me tornar uma pessoa diferente. Alguém que pensa, fala e age com confiança no plano de Deus. Durante esses 30 dias que vou te guiar,
Você vai aprender a quebrar as correntes mentais que te prendem, a declarar palavras de vitória e a caminhar com fé para uma nova realidade. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão hoje: não aceitar mais viver na escassez. Deus não te criou para sobreviver, mas para viver com propósito, para ser luz em meio às trevas, para administrar com sabedoria o que Ele coloca em suas mãos. Vamos juntos nesse caminho. Agora que você entende que a mudança começa na mente, quero te contar como comecei a aplicar isso na prática. Há alguns anos, eu era um vendedor autônomo correndo atrás de clientes, mas sempre no limite. Eu orava, pedia a Deus por um milagre, mas continuava vivendo como se nada pudesse mudar. Até que em um momento de desespero, com uma dívida de R$5.000 que eu não sabia como pagar, parei e perguntei a Deus: Senhor, o que estou fazendo de errado? E no silêncio do meu coração, senti uma resposta clara: você está pedindo, mas não está crendo. Está orando, mas não está agindo. Foi como se uma luz se acendesse. Percebi que minha fé era fraca porque eu passava mais tempo preocupado do que confiando. Passava mais tempo reclamando do que agradecendo. E pior, eu não estava me preparando para receber as bênçãos que pedia. A Bíblia diz, em Tiago 2,17, que a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta orar e esperar. Você precisa se mover, se preparar, mudar seus hábitos. Foi aí que comecei a estudar, não só a Bíblia, mas também princípios de desenvolvimento pessoal que confirmavam o que a palavra dizia. Napoleon Hill, em seu livro, fala sobre a importância de ter um propósito definido e uma fé inabalável. Ele dizia que toda conquista começa com um desejo ardente, mas esse desejo precisa ser acompanhado de ação. Na Bíblia vemos isso em Abacuque 2:2-3. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus nos chama a ter clareza do que queremos e a caminhar em direção a isso com fé. Então, comecei a fazer algo diferente. Toda manhã, eu separava 10 minutos para orar, agradecer e declarar que minha vida financeira estava mudando. Eu escrevia no meu caderno: eu sou próspero. Deus me dá sabedoria para administrar minhas finanças. Portas de abundância estão se abrindo. No começo parecia estranho, até porque minha conta bancária não concordava com aquelas palavras. Mas aos poucos, algo começou a mudar dentro de mim. Minha confiança cresceu, minha ansiedade diminuiu e comecei a perceber oportunidades que antes eu não via. Por exemplo, um cliente que eu não contatava há meses me procurou com um pedido grande. Uma ideia de negócio que eu nunca tinha considerado começou a fazer sentido. E acima de tudo, comecei a sentir paz mesmo com as contas ainda apertadas. Isso é o poder da fé, aliada à reprogramação mental. Você já parou para pensar no que você fala sobre si mesmo? Quantas vezes só hoje você disse algo como: eu não consigo, isso não é para mim, ou as coisas estão muito difíceis? Cada uma dessas palavras é como uma semente que você planta no seu futuro. Se você quer colher prosperidade, precisa começar a plantar palavras de vida, de esperança, de vitória. E não é só falar, é crer de verdade e agir de acordo com essa crença. Nos próximos 30 dias, vou te desafiar a fazer isso, mudar suas palavras, seus pensamentos e suas ações. Comece pequeno. Reserve 5 minutos por dia para agradecer a Deus pelo que você já tem, mesmo que pareça pouco. Escreva uma visão clara do que você quer: pagar suas dívidas, ter liberdade financeira,
ajudar sua família. E acima de tudo, creia que Deus é maior que qualquer boleto, maior que qualquer crise. Ele é o dono do ouro e da prata, como diz Egeu 2:8. Mas ele não vai forçar a bênção na sua vida. Você precisa se posicionar para recebê-la. Isso começa com uma mente renovada, um coração cheio de fé e passos firmes na direção certa. Se essa mensagem está tocando seu coração, quero te convidar a fazer parte dessa jornada comigo. Se inscreva no canal porque aqui vamos compartilhar verdades que transformam vidas baseadas na fé e na prática. E nos comentários, escreva uma frase que represente sua decisão de mudar. Eu escolho abundância, ou minha fé está me guiando. Sua participação é especial para mim, porque juntos somos mais fortes. Vamos continuar? Agora que você já entende a importância de renovar sua mente e alinhar suas palavras com a fé, quero te mostrar como transformar isso em ações práticas. Quando comecei minha jornada de reset mental, percebi que a fé sozinha não era suficiente se eu não mudasse minha forma de agir. Eu podia orar, declarar e crer, mas se continuasse gastando mais do que ganhava, reclamando do meu trabalho ou esperando que as coisas caíssem do céu, nada mudaria. A Bíblia nos ensina em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso significa que a prosperidade começa com o que você tem hoje, com as pequenas decisões, com a forma como você administra o que Deus já colocou em suas mãos. Eu trabalhava como vendedor, ganhava cerca de R$2.500 por mês e mesmo assim vivia no vermelho. Achava que o problema era o salário baixo, mas na verdade era minha falta de organização e visão. Comecei a estudar como administrar melhor meu dinheiro, mesmo sendo pouco. Separei 10% para doar, porque a Bíblia diz em Malaquias 3:10 que Deus abre as janelas dos céus quando somos fiéis nos dízimos. No começo parecia loucura dar dinheiro quando eu mal tinha o suficiente, mas fiz isso com fé, e Deus começou a multiplicar o que sobrava. Além disso, comecei a trabalhar com mais propósito. Em vez de apenas correr atrás de vendas, comecei a tratar cada cliente com excelência, como se estivesse servindo ao próprio Deus. Napoleon Hill dizia que quem faz mais do que é pago logo, será pago por mais do que faz. E isso é bíblico. Em Colossenses 3:23, está escrito: tudo o que fizerem façam de coração, como para o Senhor. Quando mudei minha postura, comecei a ser notado. Um cliente indicou o meu trabalho para outros, e meu faturamento começou a crescer. Mas a maior mudança não foi o dinheiro, foi a forma como eu me via. Parei de me sentir vítima da vida e comecei a me enxergar como alguém capaz de criar, de construir, de prosperar. Nos próximos 30 dias, quero que você comece a aplicar isso na sua vida. Primeiro, organize suas finanças, mesmo que sejam pequenas. Anote tudo o que você ganha e gasta. Veja onde pode cortar gastos desnecessários, como aquele cafezinho diário que parece inofensivo, mas que, no final do mês. Segundo, trabalhe com excelência, mesmo que seu emprego atual não seja o dos seus sonhos. Faça o seu melhor, porque Deus vê seu esforço, e Ele recompensa quem é fiel. Terceiro, seja generoso com o que você tem. Generosidade não é sobre ter muito, é sobre dar com o coração. Pode ser um sorriso, uma palavra de encorajamento, ou até dividir o pouco que você tem com alguém que precisa. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 9:7, que Deus ama quem dá com alegria.
Quando você planta generosidade, colhe abundância. E por fim, invista em sabedoria. Leia a Bíblia, estude sobre finanças, ouça pessoas que já venceram na área financeira. Napoleon Hill dizia que o conhecimento é poder, mas só quando é aplicado. Então, comece a aplicar o que você aprende. Durante esses 30 dias, você vai perceber que pequenas mudanças geram grandes resultados. Talvez você não veja milhões na sua conta no final do mês, mas vai sentir uma paz diferente, uma confiança nova, uma clareza que vem de Deus. E essa é a base para a verdadeira prosperidade. Você já parou para pensar no impacto que suas ações diárias têm no seu futuro? Cada escolha, cada palavra, cada atitude é uma semente. O que você está plantando hoje? Se você quer uma vida diferente, precisa plantar diferente. Deus está com você nesse processo, guiando seus passos, fortalecendo sua fé. Vamos continuar juntos. Chegamos ao último bloco, e agora quero te desafiar a dar o próximo passo, viver a prosperidade que Deus planejou para você. Quando comecei a aplicar esses princípios, minha vida não mudou só financeiramente. Minha paz, minha confiança e minha relação com Deus cresceram como nunca. Lembro de um momento, há cerca de 2 anos, quando recebi uma proposta de trabalho que parecia pequena, mas decidi aceitá-la com fé. Eu era apenas um vendedor, mas tratei aquele projeto como se fosse o mais importante da minha vida. O resultado, aquele trabalho abriu portas que eu nunca imaginei, e hoje sou dono de um pequeno negócio que me permite viver com mais liberdade. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, foi a transformação na minha mente e no meu coração. A Bíblia diz, em Josué 1:8, que devemos meditar na palavra de Deus, dia e noite, para termos sucesso em tudo o que fizermos. Isso não é só sobre ler a Bíblia, mas sobre viver o que ela ensina. Durante esses 30 dias, quero que você crie um plano simples, mas poderoso. Primeiro, comece cada dia com uma oração de gratidão. Agradeça a Deus pelo que você tem, mesmo que seja pouco, porque a gratidão atrai bênçãos. Segundo, declare palavras de vitória. Diga, eu sou capaz. Deus me guia para a prosperidade. Minha vida financeira está sendo transformada. Terceiro, tome uma atitude prática todos os dias. Pode ser organizar suas finanças, aprender algo novo, ajudar alguém ou buscar uma nova oportunidade. E, finalmente, confie em Deus. Ele é fiel, e o que Ele promete, Ele cumpre. Napoleon Hill dizia que a fé é a base de todas as conquistas. E a Bíblia confirma isso em Hebreus 11:4. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sua fé é a ponte que te leva do deserto para a terra prometida. Você pode estar pensando, mas minha situação é muito difícil. Não sei por onde começar. Eu entendo porque já estive aí. Mas Deus não olha sua conta bancária. Ele olha seu coração. Comece com o que você tem, onde você está. Seja fiel no pouco, e Deus te confiará o muito. E acima de tudo, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você e eu também estou aqui, compartilhando esse caminho. Se essa mensagem tocou seu coração, quero te fazer um convite especial. Se inscreva no canal, porque aqui vamos continuar falando sobre como viver a abundância que Deus planejou para você. E nos comentários, quero te ouvir. Conta sua história. Compartilhe como você está começando essa jornada de reset mental, ou sugira temas que você quer que a gente aborde. Sua voz é importante,
E juntos podemos inspirar uns aos outros a viver o melhor de Deus. Meu coração está cheio de gratidão por você que chegou até aqui. Vamos juntos transformar sua vida financeira em